E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é muito legal, muito interessante. E vamos ali naquela história daquele livro, né? Do livro de São Cipriano. E eu tava querendo saber que livro era esse que eu tava vendo na internet. Um monte de menina falando sobre esse livro de magia negra. E é um livro que é como se fosse a Bíblia, tá ligado? A Bíblia é sobre o Cristo, né? Deus, a Trindade ali, o Espírito Santo. Da salvação do mundo. Já o livro de São Cipriano, né, esse livro aí da capa preta, que tava ali com o Lázaro ali, que tava matando as pessoas, né, que a galera foi caçar ele no mato, e ele tava com esse livro, né, e eu fui saber qual que livro é esse, eu dei aqui uma bisonhada na internet, do que se trata desse livro, e esse livro, né, se você for olhar a história dele, é quem mexia com magia. Quem era bruxo na época tinha esse livro, né? E é igual a Bíblia, né? Em tempos atuais. Só que esse livro surgiu, não é que nem a Bíblia. Esse livro surgiu na Idade Média. Já a Bíblia é do tempo dos profetas, né? Onde ainda eram os papiros, né? Escrevia com pena, entendeu? E assim vai. Já nesse livro do São Cipriano, é um cara, aí você vê, tipo assim, o livro conta sobre a história desse cara, né? E as magias que esse cara veio fazer e qual era a intenção das magias desse cara, né? Nesse livro, como se fosse uma magia branca, né? Mas só que não é magia branca. É tipo a famosa ocultismo, né? Nesse tipo de livro. Esse cara era do lado oculto, dali, e depois esse cara virou do cristianismo, depois ele ficou no meio dos cristãos. É meio bitolado a história desse cara. Nesse livro contém rezas, preces, magia branca, né, e magias negativas, né, e também ele explica nesse livro, né, porque a macumba, a magia, usa muito os sapos nesses rituais, né? No livro é dito, né? E também por alguns bruxos nesse livro, que vários livros, vários relatos ali nesse mesmo livro, né? Que são rituais de outros livros compilados na história desse cara, desse livro do São Cipriano, né? E que o diabo no inferno, a história dos sapos. Nesse livro, o diabo no inferno, ele faz com que as pessoas que vão para o inferno comam os sapos. Então, por isso que vem a fala de você está engolindo muito sapo. Então, essa fala é vista lá no inferno, né, como um ato pelo diabo em fazer as pessoas engolirem os sapos. Então, por isso que os sapos morrem em rituais de magia negra, para matar as pessoas, né? Fazer alguma coisa assim do tipo. Porque lá no inferno, essas pessoas que foram parar no inferno por causa da magia, elas vão ser maltratadas e vão ser obrigadas a engolir sapos no inferno, né? É mais ou menos isso que diz o livro, né? Sobre o diabo, né? E os sapos na magia negra ali, né? Chama as magias negativas. Aí tem magias de amor, há magias estranhas, né? Eu acho que as magias estranhas é aquelas que invocam os espíritos malignos poderosos. Eu acredito nisso aí, né? Porque não existe magia branca. Ah, pelo amor de Deus, não existe não, gente. Nem livro do ocultismo não tem magia branca, não. No livro fala um pouco sobre Deus, né? Adonai, tu és poderoso, né? E na outra parte do livro fala sobre rituais que não são explicados, por que você faz tal coisa e não tal coisa, né? Que você faz X e não Y, né? E porque os rituais não tem muito uma explicação de que é feito, por que é feito assim, mas você tem que seguir passo a passo, né? Saber muito o porquê das coisas, mas você tem um objetivo ali e quer concluir, mas não é explicado se você parar, deixar de parar, ou se você não fazer tal coisa, ou ficar um tempo certo fazendo, né? Não tem muita explicação, não. Você
tem que incluir o ritual até o final, para que aquilo que você deseja, né, possa assim vir ser alcançado. Como relação de dinheiro, amor e riqueza, né? Esse livro fala sobre as simpatias, né, que é uma forma de teatral. Eu não vi a minha prima, né, ela fazer esse negócio de simpatia. E eu vi, ela queria fazer uma simpatia para poder conseguir o namorado dela de volta. E ela falava umas frases para uma planta, às 5 ou 6 da tarde, não lembro o horário direito, mas é entre 5 e 6 da tarde. E ela falava mais ou menos isso para a planta, que eu lembro, mais ou menos, ficou na minha cabeça gravado. Porque o meu tio chegou e destruiu o ritual dela, né? Simpatia lá. Ela falou assim, para a planta, né? Foi uma frase que eu gravei só no início. Do jeito que você olha para mim, eu quero que ele olhe. Aí é o nome da pessoa, né? Que eu não vou dizer aqui. Do jeito que eu olho para você, eu quero que ele olhe para mim. Quero que os olhos dele fiquem cegos para o tamanho. Negócio assim. Sei que a frase inicial era essa. Do jeito que eu olho para você, eu quero que ele olhe para mim. E falava um monte de coisa pra planta lá e chamava alguma coisa lá pra planta. E essa coisa aparecia na casa da pessoa. E a minha prima acendeu uma vela no quarto do meu tio. Na época era uma lanchonete. Ela acendeu essa vela e o espírito que ela invocou passou por ela. Eu não vi o espírito chegar, sinceramente. Eu não vi nenhum espírito passar por mim. Porque eu tava o tempo todo olhando pro corredor do meu tio para ver se vinha alguém, porque minha prima, meu tio não aceitava bruxaria na casa dele, né? Ele era do budismo, meu tio era do negócio de budismo, essas coisas, né? Negócio de elefante, essas coisas, negócio de karma, né? E meu tio era muito disso. Ele não acreditava, assim, no poder do diabo, assim, invocar as coisas. Ele era muito dele. Né? Só que ele acreditava no espírito, essas coisas, né? Aí quando ele viu o espírito passar, eu não vi, sinceramente, eu não vi o espírito passar. Ele se passou uma sombra preta e ele foi seguindo a sombra preta para onde a sombra preta estava indo. Quando ele viu a vela acesa, né? Ele chutou a vela, meu tio derrubou a vela e acabou com o ritual da minha prima, né? Eu achei ali bizarro, né? Porque eu fiquei meio assim, tipo assim, a gente é criado no meio evangélico. Como é que você é criado no meio evangélico, na assembleia, e você parte pra bruxaria? Porque pra mim é bruxaria isso aí. Eu até falei pra ela, mulher, tu não é de Deus. Porque você tá apelando pra um livro de simpatia pra conseguir um macho. Se ele não é de Deus pra você, né, Deus vai tirar da sua vida. Porque você está apelando para o espírito, para a planta, sei lá, que diabo chamar o macho de volta. Se ele não quer, não quer, filha. A vida segue, né? Mas eu não falei assim, não. Só falei assim, pra que isso? Se ele não te ama mais, deixa ele viver a vida dele com a menina que ele tá, né? Ele tava namorando, quase noivo, sei lá, da menina lá, uma loura também. E eu não aceitava essa loura na vida dele, entendeu? E ele ficava correndo atrás dele que nem maluca. Só que ele não prestava. Ele deu até em cima de mim, que sou prima dela. Ele não prestava. E ele é muito grosseiro com a loira que ele tava, né? Quem via ele percebia isso. Mas, né, pra mim, ele era livramento pra ela. Mas pra ela não foi livramento. Né? Ela queria ele porque queria ele, né? E nesse sentido, né? Aí o meu tio fez mal aí, brigou com ela e tal, né? Vamos voltar aqui pra parte desse livro aí, que é esquisito, né? E nesse livro aí que você vê, fala que eu tô falando aqui, né? Esse da capa preta, né? Do Cipriano. A galera aí do oculto sabe, né? E os bruxos antigamente e até hoje usam esse livro. Ele também trabalha com a morte das pessoas. Eles invocam os espíritos malignos para fazer tal coisa e tem um certo de ritual para matar alguém. Né? Usa a mão direita para fazer um sinal para invocar a morte de alguém. Esse livro fala muito sobre
riqueza, né? Saúde e prosperidade, né? Essas coisas assim. Dinheiro, né? Dinheiro, prosperidade, né? E saúde, né? Só que o amor, né, também. Só que como a gente sabe, tanto para qualquer coisa que você faz, você tem que pedir permissão ao Criador, né? E não é diferente. Aí a galera fala assim, que fala como assim na terra como no céu, né? Não tem esse negócio assim que fala na oração. Então essa mesma oração que faz na terra assim no céu, aqui na terra como no céu como na terra, né? Que é a oração que Jesus ensinou. Então, essa mesma oração o Beelzebul faz para ele mesmo também, para poder pedir licença para fazer o que ele quer fazer na terra. Então, não é diferente. Aí a pessoa fala assim, a oração do Pai Nosso tem esse negócio do ritual do Beelzebul. Porque toda magia negra que se faz na terra é lei do terreiro, qualquer outra situação de outra religião. Eles têm que pedir licença a Deus para poder fazer qualquer coisa das entidades. Tem que pedir permissão para fazer o que eles fazem. Por isso que eles falam do Criador. Né? Eles nunca falam o poderoso Deus, eles falam sempre o cara lá de cima. Tem que pedir sempre permissão para ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, como esse livro do Cipriano fala da magia negra, que Adonai, né, o Todo-Poderoso, é o Deus, é o Criador, é o Senhor, né, de todas as coisas, se pede para ele antes. Tudo que você vai fazer na terra tem que pedir para o Criador, para o Todo-Poderoso. Tudo que você vai fazer na terra. Pode ser um ritual, ali uma roda de batuque de tambor. Qualquer outra coisa, tem que pedir sempre o Criador licença para poder você começar ali o seu ritual. É sempre assim. Não muda as coisas, né? Por isso que ele tem que sempre ter essa oração. Como na terra, como no céu, né? Então, ou como no céu, como na terra, não importa. Sempre tem que ser essa oração. Aí ele faz o sinal para cima e o sinal para baixo, que é o símbolo do Beelzebul, né? E que é a estátua que ele faz. É que o Criador tem que dar permissão, né? Ele faz os rituais dele, né? No ambiente terrestre. Então, é isso que acontece sobre essa parte do Todo-Poderoso. E a parte de criar mortes e rituais, tudo tem uma magia ali envolvida, né? Tem a ver os sapos também, galinhas, essas coisas que eles fazem. Mata bicho. Como você vê que eu acabei de falar que esse livro vem de séculos. Só que ele veio situar mesmo ali na Idade Média. Né? Ele já foi feito ali por bruxos lá no tempo dos profetas, que a gente sabe, não tem uma data certa que ele veio de lá, mas papiros e histórias que contam sobre esse livro, que veio lá das bruxas, lá do tempo do Ronca, né? Também no início que deu ali os faraós, né? Então ali tem muita magia negra envolvida lá do tempo do Ronca. Só que a galera vai saber muito sobre esse livro, porque ele é de vários livros de magia negra, que contém ali um pouco da história de cada um. É como a Bíblia, tem vários profetas, vários discípulos, vários seguidores do Criador e também de Jesus Cristo, né? E falaram sobre a Trindade e sobre o Espírito Santo, e o que os profetas, os discípulos e as pessoas que creram no Senhor e morreram por Cristo estão ali na Bíblia. É como essa tal Bíblia, né? Vamos assim dizer, né? Dos bruxos. Esse livro é como se fosse a Bíblia dos bruxos. Vários bruxos espalhados pelo mundo e fizeram um livro só com esses rituais de magia negra, ataoísmo, né? Esse negócio que tem lá na China também, que é um tipo de magia negra sobre os portões do inferno, né? Que até hoje tem esse templo lá, os portões do inferno, a cidade fantasma, a cidade proibida, é tudo uma coisa só. São vários templos que falam sobre espíritos bons e ruins, e que as pessoas eram maltratadas, sacrificadas, muitas escravas foram mortas por seus reis,
né? E mulheres ali, né, que achavam donas de tudo, rainhas maldosas e muito mais, né? E tem ali um pouco do que acontece nesse tipo de ataoísmo, sei lá, esse negócio aí de magia negra, que tem lá um templo que fala sobre bondade e maldade, aquele símbolo do bem e o mal, né, que tem lá, o Yong, né, não sei se é esse nome que fala, mas tem isso na China e a gente sabe muito bem sobre isso, que tem esse negócio desses templos do bem e do mal lá, os portões do inferno, e que a galera vai muito lá só para saber um pouco sobre essa história, né? E que tem um negócio sobre as águas, que fala muito sobre isso, sobre o céu e a terra, né? E no meio é o lago do abismo, né? É ali a passagem seca do abismo, né? Mas também está escrito que a Bíblia, né? Na Bíblia, que o céu e a terra, né? No meio está Lúcifer preso, né? Por uma porta que tem 7 chaves, né? E 7 portas, 7 chaves ali, que só o Criador pode abrir elas, para poder, no tempo do Apocalipse, ele vir liberar, né, os demônios aprisionados na geleira, né, do dilúvio. Ali também na natureza, que tem vários monstros, na natureza, no Apocalipse fala nas montanhas, nos mares, os ventos, os terremotos, tudo isso é demônio. Esses demônios todos serão liberados quando Lúcifer for também liberado. Primeiro vai sair ele ser liberado, né, para fazer, né, a bagunça dele, né? Depois vai vir aí a bagunça dos anjos dele também, né? Vai dar as ordens dos anjos dele fazer a maldade, né? Ele será liberado para reinar aí por um bom tempo. E depois também será a igreja aí também será levada aos seus, né? Primeiro os seus, para que não sejam castigados pelos anjos de Lúcifer. E não é diferente também nesse livro, né? Ele fala muito sobre o inferno, o que acontece no inferno, e que as pessoas que fizeram maldades, ou mataram, ou fizeram rituais para ficarem ricos, né? Alguma coisa assim do tipo, também vão perecer no inferno, porque eles vendem a sua alma pro diabo. E esse livro é muito sobre também isso, riqueza e ganância, né? Você fala sobre, eu quero ficar rico, milionário, vamos pegar o livro do bruxo lá das contas, vamos lá fazer o ritual do diabo para ficar rico. Não, vamos ali fazer o pacto com o Lúcifer, entregar minha alma para ele e ficar milionário. Então é muito sobre isso, esse livro, né? Eu não gosto de alguém, vou lá mandar o espírito da morte matar a pessoa, dormindo ali na rua. Então tem que ter uma coisa, esse livro não é uma simples simpatia, não é sobre só uma simples macumba. Vou jogar macumba, vai matar ali se quiser a pessoa, o espírito, porque Deus lá protegeu a pessoa. Depende. Esse livro, como a galera vê, esse livro como o livro do demônio, né? É mais sobre isso, que eu desejo o Lúcifer e os anjos dele vão fazer acontecer. É como na macumba. A gente fala assim, se macumba fosse boa, seria macumba, né? Seria boa cumba, né? É um cara que falou isso na internet, sobre ele falar sobre qual religião que ele diria que seria mal. Aí ele falou a macumba, porque se fosse macumba, se fosse boa, não seria má no início, né? Seria boa cumba, né? Então esse negócio pegou, né? É uma boa fala de comparar essa religião, porque a gente fala sobre, dizem que a macumba é boa, algumas bondades, né? Depois tem algumas maldades, né? Eu não sei, que eu nunca frequentei essa religião, mas a minha avó fazia algumas coisas pro bem e pro mal também. Então, eu creio que é pro meio termo essa religião, né? Eu não posso dizer, vai pro mal, vai pro bem. Não, pra mim é a intenção da pessoa. É que nem a Bíblia. A Bíblia ali é um livro de desejos, filho. Você pode desejar o bem pra pessoa, você pode desejar o mal. Só basta você orar para qual propósito você quer jejuar. Simples assim. Exemplo, se você quiser fazer que nem Davi, você jejua, ora, Daniel, você faz a oração de Daniel, junta as duas orações, mata alguém. Simples assim. Deus realiza o desejo do seu coração.
É fato na Bíblia isso aí. Se você pegar a oração de Davi, porque Davi era guerrilheiro, se você pegar a oração de Daniel, você juntar as duas orações, você jejuar ali, poxa, o seu desejo, filho, é uma ordem para o céu. O seu inimigo cairá por terra, se você acredita nisso, que ele é o seu inimigo, ele cairá por terra, morrerá diante dos seus... Assim, você verá o seu inimigo definhar na sua frente. Porque o desejo do seu coração, a sua obediência chegou a... E ele vai conceder o seu desejo. Por que as velhinhas do copo têm tanto poder? Por causa que elas sabem usar as orações no tempo certo. Porque depende do que você faz na vida. Exemplo, se você é uma senhorinha do coque, né, da assembleia, aquela senhorinha da oração, você não pecou em nada, não tem defeito de nada, você vive ali sempre na Bíblia e na oração. Qual é o céu que não vai conceder seu desejo? Exemplo, você tem um neto do diabo. Aí você não tem coragem de ir lá de matar o neto. Vamos mandar o anjo matar o neto. A seu favor. Que ele seja o karma bem longe de você. E ele vai para longe. Se ele vai morrer ou não, que sabe é Deus. Dependendo da sua bondade e a maldade que está no coração dele, aí a sua oração, se vai matar ele ou não, depende do Criador, porque é dele que vai sair a ordem. Se o seu neto merece morrer bem, se o seu neto merece viver bem. Por isso que a Bíblia é um livro bom, porque você tem a oração ali, e se o seu neto morrer ou o seu marido morrer, a culpa não é sua por orar assim. Porque é o desejo do seu coração em se livrar daquela pessoa que te faz mal. Agora, se ela vai morrer ou viver, não depende de você, depende do Criador. Então você joga a culpa pro Criador resolver. Olha, Senhor, meu coração tá assim, doído, combinado pelo ódio, porque essa pessoa é assim, 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 assim. Eu vou orar, jejuar, porque eu quero que o Senhor me livre dessa pessoa. Eu quero a morte dela. Eu quero que ela vá para longe. Aí, do seu cheio de desejo, se for para matar ele, Deus vai lá matar. Se for para tipo assim, modificar ele, Deus vai modificar. Se for para ele ficar enfermo, ele vai ficar enfermo e vai sofrer o preço que ele fez na sua vida. Entendeu? Porque Deus é justo. Já o Lúcifer não é justo. Ele é injusto, pai. E a galera sabe que Lúcifer é injusto. Por que a galera corre para esse livro? Porque sabe que esse livro da magia negra resolve os problemas de qualquer pessoa. Porque o Criador decide se a pessoa merece viver ou não. Já Lúcifer não, ele vai lá e realiza o desejo do seu coração. E quem vai pro inferno? Você, porque ele joga a bomba para você. Porque o seu desejo, ele realizou. Mas você sabe que ele não vai pedir licença para o Criador para matar a pessoa. A ordem veio da sua boca, sem você pedir ao Criador direção. Então o Lúcifer, ele é assim, ele faz você de marionete. Aí você faz assim, eu quero matar, exemplo, eu quero matar meu irmão, vou lá para Macumba fazer o ritual. Você pediu ajuda de quem? De Deus ou de Lúcifer? Você pediu ajuda de Lúcifer. Aí ele vai mandar quem? O anjo da morte matar a pessoa. Aí o anjo da morte vai lá matar a pessoa, a culpa é de quem? Sua. Porque você fez a oferenda para Lúcifer, para a entidade lá do Lúcifer, para matar a pessoa. A morte da pessoa vai para quem? Para você. Porque Lúcifer, ele não bota a culpa para ele, ele bota a culpa para você resolver, porque ele só realizou o desejo maligno do seu coração. Entendeu? Essa é a diferença do Criador. O Criador, você chora ali para ele, na oração, e ele vê o seu coração e se você merece ou não aquele tipo de pedido. Se é só uma raiva sua, se é só um momento de frustração, se é um momento de choro, de tristeza momentânea. E realmente se você quer aquilo mesmo, matar a pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer matar ninguém. A pessoa quer se livrar daquela dor. Que aquela pessoa que faz mal pra ela suma da vida dela. Mas às vezes a pessoa acha que a morte é o melhor caminho. Aí Deus vai ver que no seu coração não é isso que você deseja.
Então ele começa a monitorar a sua mente e o seu coração para ver se realmente é o que você deseja daquela pessoa. Mas como você está pedindo a ele direção sobre o bem e o mal na sua vida, ele vai dar a direção. Já você não, a pessoa que quer o mal na vida da outra pessoa, ela não pede direção a Lúcifer. Ela pede o que ela quer para Lúcifer. Essa é a diferença. A pessoa cristã, ela pede direção a Deus para que ele resolva a justiça na vida dela. Já a pessoa que pede ajuda a Lúcifer, ela já vai com propósito. Ela não quer pedir direção a Lúcifer. Exemplo, né? Se ela pode matar a pessoa ou não. Ou ela pode lascar uma doença na pessoa ou não. Porque tá nem aí ele para dar conselho para você. Ele quer que o mal seja forte, porque ele quer levar a alma da pessoa. Ele quer levar você pro inferno. Ele quer levar tanto a pessoa que você vai matar, quanto você pro inferno. Então, ele tá ganhando as duas almas dali. Então, ele tá nem aí para dar conselho. Ah, não mata aquela pessoa, não. Ele só pensa assim, em você pedir o ritual para ele, no caso que a pessoa for de Cristo. Aí ele recua. Ele nem vai lá, filho. Ele já diz logo que nem se mete nessa parada. Porque o anjo da morte, isso é fato. Quem é macumbeiro, bruxo, sabe muito bem que o anjo da morte, ele não mexe com ninguém da igreja. Ele não mexe com a galera que é cristã. É fato, e não só eu estou falando, são bruxos que falam que o anjo da morte, ele não mexe com o cristão. Se a pessoa for de tal religião, ele nem vai lá fazer o assassinato. Nem vai na casa da pessoa. Porque a pessoa, ela pode ter falhas, mas o anjo da morte não pode ceifar a vida dela. Essa é a real verdade sobre a vida de um cristão. Quando você aceita Cristo, a sua vida é dada por Criador. Quem te protege é o Espírito Santo contra o maligno. Ele intercede para os arcanjos te protegerem durante a noite. O anjo da morte, ele vai só à noite matar você. Então ele não mata você, ele pode te deixar doente, enfermo, alguma coisa do tipo. Mas ele não pode ceifar a sua vida. Porque a sua vida não é do mundo. A sua vida não é do diabo. A sua vida é do Criador. Então a única pessoa que pode... o único ser que pode tirar a sua vida é o Criador. E não o Lúcifer, nem os anjos da morte dele. Por isso que o Lúcifer, ele tenta, de todas as maneiras, tirar os crentes da igreja. Porque a partir do momento que o crente sai da igreja e começa a andar nos caminhos dele, aí ele pode ceifar a vida dessa pessoa. Se ela não tiver um cristão na casa dela, orando pela vida dela. Por isso que muitos pais cristãos que têm filhos nas ruas, no mundo, né? A vida dos filhos deles não são ceifadas, porque eles estão ali orando e jejuando. Quando o pai para de orar, aí o filho do cristão é morto. Por quê? Porque o pai dele não continuou com a oração, porque ele não quis mudar o caminho dele. Uma hora Lúcifer iria ceifar a vida dele. Então é isso que acontece. Quando você é cristão, o anjo da morte, ele não ceifa a sua vida, porque a sua vida é do Criador. Mas não é diferente de você ir para o inferno. Você pode ir para o inferno, logicamente, porque a sua vida ela é dividida, tanto para Lúcifer quanto para Deus. Por quê? Porque existe o pecado e existe a salvação. Se você for bom e Deus vê lá no livro da vida que seus pecados foram perdoados no decorrer da sua jornada, vamos para o céu. Se a sua vida não foi boa durante esse tempo todo, Lúcifer leva a sua alma. E é assim que funciona. Porque existe o bem e o mal. Por isso que Deus deu livre-arbítrio. Você escolhe quem você quer seguir. Quando você dá a sua alma para o diabo, que é esse livro aqui do Cipriano, esse livro você dá a sua alma para o diabo. Você faz esses rituais malucos de beber sangue de bode, fazer o símbolo do Illuminati, essas coisas para poder ficar com dinheiro, é um tipo de ritual macabro. Você mata pessoas, pega bicho, faz ritual macabro para ficar rico, ter bênção, disparada, né? E tirar o marido de alguém, essas macumba doida que a galera faz, que chega até a magia negra aí do oculto, né? Do ocultismo, né? E é isso que rola.
Só que a diferença é que quando você trabalha para pessoas que sabe que é de outra religião, que não seja cristão, eles aí vai a fundo na macumba, na bruxaria, no pedido a Lúcifer. Porque sabe que o pedido será atendido. Entendeu? Aí agora ela fala assim, vamos mexer com o cristão. Não vai mexer com o cristão, porque sabe que ali o Criador não vai deixar mexer com ele. Pode até machucar ele, tentar fazer alguma coisa, mas ceifar a vida dele não faz, porque é igual Jó. Você vê que Lúcifer chegou até Jó, tocou em Jó. Mas o que Deus disse a Lúcifer? Na vida dele tu não toca, porque a vida dele é minha. Ele deu a vida dele pra mim, então a vida de Jó é minha. Você pode fazer o diabo na vida dele, mas a alma dele é minha. A vida dele só tira eu que tiro a vida dele. Entendeu? Mesmo que Jó negasse a Deus ali naquele momento, a vida dele continuaria sendo de Deus. O diabo não pode pegar a vida de Jó. É igual a de todos os cristãos que estão na terra. A vida da pessoa cristã não é de Lúcifer. Não, ele não pode tocar nas pessoas que dá um passo para Jesus. Mesmo que ela saia da igreja e tiver ali a fé ali encarnada e vive assim no mundo, mesmo às vezes buscando a igreja e tal, não se livrando ali, nunca deu a sua alma para o diabo. Assim, eu dou a minha alma para você e faz aquele tipo de ritual, aquela pessoa nunca vai ser ceifada por Lúcifer, nunca será ceifada por causa de bruxaria, porque a alma dela, o espírito dela e a vida dela nunca será ceifada por Lúcifer nem o anjo da morte, porque ela está selada pelo Espírito Santo, porque foi dada ao Criador. Quando a criança nasce, tem a parada até os 6 anos da mente dela ser blindada, e ela é guiada pelo próprio Espírito dela, que é o famoso Espírito Santo, né? Ela é guiada pela inocência. Depois que ela faz 7 anos, a mente dela é aberta para o bem e para o mal. Ela começa a conhecer o significado da maldade nas pessoas. E o que é certo e o que é errado. Está na Bíblia isso. Se você ler, você vai procurar saber. Você vai ver que isso é realidade. Deus trabalha com o número 7. E é nesse período que a criança abre a visão dela. Então, até um certo momento, se o pai não der a alma do filho dele para o diabo, ele não mexe com aquela criança. Porque o diabo quer criança inocente? Porque a criança inocente, ela não consegue discernir o bem e o mal sobre ele. Ela não vai ela vai com a pessoa estranha, ela é enganada pelo maldoso. Porque a mente dela é tão inocente, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, se o diabo atrai aquela criança inocente, ele mata aquela criança. E é uma vida preciosa para ele, porque é um filho de um cristão. É um filho de uma pessoa que tem amor a Deus. Então ele vai começar a matar aquele cristão através daquela vida que foi ceifada, que é o bebê, é uma criança, um adolescente que foi sequestrado e foi feito em magia negra. Porque é uma criança que foi criada na bolha do Criador, né? E quando ela tem um destino levado pela galera da magia negra, é uma vitória para Lúcifer, porque ele conseguiu uma criança inocente. Quando você vê uma criança muito esperta no mundo, ela não é levada por uma pessoa dessa. O carro chama, ela não vai, ela corre. Não vou não, mamãe. E vai a mamãe dela. Já uma criança cristã inocente, ela vai, porque ela acha que todo mundo é do bem. Porque na mente dela não foi plantado o mal. Não é plantado o mal na mente da criança, porque eu sei, a minha família é da Assembleia. E os amigos que eu convivi na igreja é da Assembleia. Então, a mente da criança cristã, ela é blindada. Ela não reconhece o bem e o mal. Já a criança que é criada no mundo, ela já é preparada para isso. Então, por isso que a maioria das crianças que são sequestradas não são crianças do mundo, é criança mais do meio evangélico. Ou criança que viveu ali na bolha da avó. Na bolha da avó, foi criada com vó. Muita proteção ali da avó, não sabe o que é carinho de vó, é mimo de vó. Aí vem um estranho, acha que é a mesma coisa, né?
A avó ali protegendo, a avó ali cuidando, a avó ali mimando. E enquanto a mãe tá trabalhando, o pai se sacrificando. Aí vem um estranho, pega aquela criança inocente e leva. Porque não tem maldade naquela criança. Porque ele pega de 0 a 6 anos? Porque é onde o espírito da criança não está aberto à mente dela. Então, se ela não for instruída pelos pais, mesmo com o espírito dela inocente, ela é levada por qualquer pessoa. Então, por isso que o inimigo sempre mira em bebês até 6 anos. Porque aí a mente da criança não é liberada. Ela não tem o discernimento do bem e do mal. Qualquer pessoa que chama, ela vai. Ela é enganada. Ela é enganada por um cachorrinho, por um pirulito, por uma pipoquinha, por um brinquedo que oferece. E ela vai embora com aquele tio ou com aquela mulher malvada. Porque é a inocência da criança que ainda não discerniu que uma pessoa sorridente pode fazer maldade com ela. Então, é assim que funciona o mundo da bruxaria. Eles miram nas crianças inocentes. Não nas crianças que têm uma vivência aí. Então, é isso que acontece nesse livro do Cipriano. Ele ensina a pessoa a fazer a maldade na vida de outras pessoas. E eles miram muito nas vítimas cristãs. Crianças inocentes, de 0 a 6 anos. Porque são muito inocentes. E são fáceis de ser enganadas por qualquer pessoa. Aí você pega uma criança de 7 anos e chama ela para ir para um carro. Não, porque o pai instruiu não ir com ninguém, não estar no colo de ninguém, não falar com o estranho, se chamar corra, parou um carro, volte para casa, tranque a porta, se alguém chamou, não abra a porta. Começa a explicar para a criança o que acontece realmente numa pessoa maldosa que bate na sua porta. Entendeu? Você começa a proteger a criança porque a mente dela já está esperta. Só que aí, quando você explica isso para uma criança muito pequena, ela não entende muito, até passar por uma situação constrangedora. Aí muitos pais, né, tem a mentalidade de dar um choque na criança, ela é muito pequenininha, para que ela não venha abrir a porta para estranhos. Então é muito isso que acontece. Aí o povo fala assim, por que fazer isso com a criança muito pequenininha? Coitada, tomou um susto, achou que era um bandido, um sequestrador. Mas se não fizer isso, o inimigo leva teu filho um dia, chama na esquina, é um estranho, um parente, e leva ele embora. Se você não dá um susto na criança, mesmo ela com o espírito inocente, ela nunca vai abrir a mente dela antecipadamente para poder o diabo não levar ela. Ou não pagar por um ritual de magia negra. Recentemente foi descoberto aí uma casa cheia de criança morta. E ritual de magia negra. Então isso é um alerta. Porque esse livro do Cipriano, ele está sendo vendido na internet. Porque ele é um livro oculto. A maioria dos Illuminati tem esse livro. Né? Em PDF, ele é vendido esse livro. E a galera que conhece esse livro começa a ter uma vida maluca. Começa a ser perseguido por espíritos malignos. Né? Começa a ter uma entidade possessiva sobre essa pessoa. E esse livro aqui que eu estou pesquisando sobre ele, é sobre isso que ele fala. Sobre o poder da magia negra e a invocação de Lúcifer sobre a vida das pessoas. E o que você desejar de Lúcifer, ele faz acontecer, mas a sua vida é ceifada para ele. Então é esse livro que faz que os Illuminati, né? Como é que se diz? A galera que dá alma pro diabo tem esse livro como aula, como refém, né? Nem precisa de fazer parte de qualquer ritual aí satânico. Só basta ter esse livro aqui e fazer o que ele manda. Sempre, porque o livro não explica o porquê você está fazendo aquilo. O pós e contra, né? Ele só explica, você quer ser rico? Faz isso. Você quer prosperidade, família, isso aqui, aquele outro, faz isso. Ele não explica o erro dali. O que pode dar errado. Ele não explica. Ele só explica que você tem que fazer o que está ali. E você não pode perguntar mais nada, porque ninguém vai te explicar nada. Só seguir passo a passo o que o livro vai fazer. É como você não querer morrer. Né? Esse livro também ensina como você não querer morrer. Exemplo, você... Esse negócio das bonecas que cria vida, os ursinhos que se mexe, as coisas que andam, né? O chinelo que cria a perna.
Pronto, essas coisas aí que tudo se mexe. Então, é sobre esse livro também. Você olha para uma coisa antes da sua morte e você fala umas palavras em outras línguas, e o seu espírito, né, passa para alguma coisa que você quer que tenha vida. Exemplo, eu olho para um boneco, eu quero ficar naquele boneco. Eu não quero morrer. Aí o meu espírito é vendido para o diabo, né, dado para o diabo, mas eu quero ficar naquele boneco. Eu vou fazer a maldade para não morrer através daquele boneco. Então, por isso que quando a galera compra os bonecos, é tudo com o espírito possesso, porque as pessoas venderam a sua alma para o diabo em troca de não morrer. Então, até o Apocalipse, né, aquela alma, aquele espírito é dado para o diabo. Então, ele faz o que ele quer. Então, aquele espírito é colocado num boneco, num objeto, sei lá. E aquela alma ali é refém de Lúcifer. E ele vira um anjinho do demônio na Terra, né? Como a Annabelle, o Chuck, que a galera vê muito aí nos filmes. Então, é mais ou menos isso que acontece. A pessoa olha pro boneco. Até deu naquela novela da Globo. Eu esqueci o nome daquela novela. Que a velha olha para uma cabra. Aí pega esse livro da bruxaria. Olha pra cabra, né? Pro bode, sei lá que bicho é. Parece um bode. Aí olha pro bode lá e fala umas palavras esquisitas. E que a alma dela foi transportada pro bode. Então ela não morreu, ela ia morrer, ela queria viver. Aí depois de uma brincadeira lá, né? O bode virou comida. Aí ela deu a alma pro diabo, mas o bode virou comida depois. Então, foi mais ou menos assim a brincadeira da novela, mas mostrou que esse livro faz isso. Ele troca a alma da pessoa. Se você não quer morrer, você quer viver eternamente, então a sua alma será de Lúcifer e ele faz com a sua alma o que ele quiser. Coloca a sua alma numa casa abandonada, num terreno baldio, seu espírito fica vagando ali para você matar pessoas, num shopping, quem subir na escada você puxa para baixo para matar alguém. Então é assim que funciona esse livro, né? É tudo que você desejar, ele realiza. Só que tem um preço alto por isso, né? Tem um preço muito alto por isso. A galera fala, né, que viu o tal Lázaro, o assassino lá, o serial killer, né, com esse livro na mão e que ele agora é um bruxo, né, espiritualmente, né? E que ele fez um pacto aí com Lúcifer, com esse livro aí do Cipriano, né? Pra poder não morrer, né? E que ele não tá em paz, né? Ele não tá em paz e que ele é inocente. Uma mulher que falou, uma mulher espírita lá que falou que ele não tá em paz, que ele fez o ritual do livro do Cipriano. E que ele agora é o ceifador de alma, né? É mais ou menos isso que ela quer dizer, que ele não tá em paz, que ele não tá feliz nele que ele tá, né? Que ele continua ali, né? Onde ele foi morto. Por ali, onde ele foi morto. E daqui a pouco ele vai ser o ceifador de almas também, né? Ou já né? Não sei. E ele tá catando, assim, tá vagando por aí, né? Então, eu não sei muito sobre esse negócio desse livro. Eu tô contando aqui o que a página de bruxaria está relatando sobre esse livro. Então, eu não tenho conhecimento do livro. Eu estou falando aqui da bruxaria, porque eu estou lendo a página da bruxaria que fala sobre esse livro, especificamente sobre esse livro, que ele relata de vários bruxos pelo mundo, que conta a história de cada bruxo, e sobre esse livro, porque foi o famoso Cipriano que fez esse livro acontecer, né? Sobre acontecimentos de rituais e magia negra, e fala especificamente da macumba envolvida, né? E da simpatia, né? O famoso teatro ritual, né? A simpatia é conhecida nesse livro como o famoso teatro ritual. E tem a magia que é do ocultismo, né? A famosa magia braba, né? Que mata as pessoas aí para poder fazer alguma coisa aí na sua vida que venha vivenciar, né? Uma falsa glória, né? E a falsa riqueza, a falsa paz, né? Que tem um preço muito alto. E quando você acessa esse acordo desse livro aí, a sua alma,
ela tem uma data de prazo, de garantia. Mesmo que você não morra no tempo destinado para a sua vida ser ceifada pelo Criador, né? Pelo ali o anjo da morte, normal, como todo mundo. O diabo antecipa a sua morte. Você não morre no tempo da morte certa, você morre no tempo que ele quer te buscar a tua alma. Então ele vai assim, tal dia, tal ano, tal mês eu venho buscar a sua alma. Pronto, você vai ali, sela a tua alma ali, pronto, você vai ser a sua alma naquele dia, naquela hora, naquele horário, vai ser ceifada pelo anjo da morte. E o diabo e seus anjos serafins vão vir te buscar, né? É sobre isso que acontece nesse livro. E é isso, né? Então, se você tem curiosidade sobre o livro do Cipriano, né? Eu não indico você pagar para ter esse livro. Se você não gosta de ser assombrado, ver espíritos da morte, encosto, sua casa assombrada, os móveis mexendo, a sua casa sem paz, você acha que toda hora tem um espírito em cima de você, então esse livro não é para você, né? Eu prefiro ler, ficar ali com a minha Bíblia quietinha aqui, na paz. Porque, meu filho, com isso aqui em casa, você lê, dá uma bisonhada, sua alma fica leve. A paz reina no seu lar, o Espírito Santo mora na sua casa, né? E a sua alma não é ceifada pelo anjo da morte, se alguém mandar o recado pra você, né? É porque eu tô dizendo isso, porque já aconteceu isso realmente sobre o anjo da morte, bater na casa de cristãos e não morrer. Teve uma menina cristã que foi perseguida após o colégio e foi um bruxo que queria matá-la para dar ela a Iemanjá. Que ele fez tudo que a Iemanjá pede, eles fazem, né? Só que nesse dia que ele fez a macumba, a bruxaria para Iemanjá, a rainha das águas não queria mais a oferenda que ele fez, né? Ela queria uma menina virgem e que ela fosse morta em cima do mar, né? Em cima de um barco ali, e o corpo dela jogada no mar pelo bruxo. E o bruxo não tinha a menina virgem de 15 anos. O que ele foi? Ele foi lá, não sei aonde, lá em Pernambuco. Um negócio lá de Boa Vista, lá em Pernambuco. E procurou uma rua deserta onde tinha uma escola. E mais ou menos ele mirou nessa escola e viu uma menina de 15 anos saindo, mais ou menos de 15 anos por essa faixa. Ele não sabia mais ou menos a idade dela. Mas ele mirou na menina. E essa menina tinha 15 anos. E ele seguiu essa menina até uma rua deserta, que tivesse pouca gente, onde ele parou o carro dele, né? E foi ali que ele deu um mata-leão na menina e desmaiou ela dentro do carro, né? E aí ele levou ela pra praia, porque era onde a Iemanjá queria que ela fosse morta, né? Em cima do barco e com um punhal, né? Ali o sangue dela minando até ela perder a vida dela por completo, né? Ali o espírito do mar levar, matar a menina, sei lá. Como é que seria essa morte dela fora da faca ali, né? Aí ele foi, pegou essa menina e levou pro mar, né? Quando ele chegou na praia, né? Essa menina acorda, né? No carro dele, essa menina acorda e ela vê que é o bruxo que pegou ela, só que ela não sabia que realmente era um bruxo, né? E essa menina, ela foi pro lado errado. Quando ele saiu do carro, ele destravou a porta do carro, né? Aí ele tinha, o carro dele era 4 portas. Então ele colocou ela no banco de trás. Então ela conseguiu abrir a porta de trás, né? Só que ela correu pro lado da praia. E ela tinha que ter corrido do lado que era a pista principal, onde tinha a viatura passando, né? Onde ela gritasse pelos carros e a galera parava para poder socorrer ela se ele tentasse matar ela ali em via pública. Mas ela não correu pra principal, ela correu pra praia. Foi aí que ele correu atrás dela, né? Ele correu atrás dela que nem um maluco. Só que esse cara estava endemoniado, né? Porque ele era um bruxo, ele estava endemoniado. Então ele queria matar ela, né? Incorporado com o anjo, com o espírito que era o punhal da caveira lá, que ele disse que, ele contando a história, né? O bruxo, que ele estava com um punhal, com várias caveiras, né? Nesse punhal que era para enfiar no coração dela, né? Com o anjo das caveiras lá que ia matar ela e dar para Iemanjá.
Só que aí ela correu, aí ele levantou a voz, né? E disse pra ela: você pode correr à vontade, ninguém vai te salvar. Eu vou te matar porque a Iemanjá quer sua vida. E eu vou ceifá-la ela com um punhal. Aí ele disse lá o punhal, de quem era o punhal, e que ia matar ela. Aí essa menina para no meio da praia. Ela para e espera ele chegar perto dela. Porque ela viu que não teria como correr tão rápido dele, porque ele estava endemoniado. A velocidade dele para ela era muito fraca. Ela ia perder na corrida para ele. Então, essa menina era cristã. E ele não sabia que ela era cristã. Aí, ela lembrou da fala que diz na Bíblia, né? Que Deus diga aos covardes que voltem, né? Aí ela parou. Porque ela estava sendo covarde em correr dele. Se ela era uma cristã realmente, ela deveria clamar o Criador e parar ele, né? Só que ela não sabia que ele estava endemoniado. Quando ele falou por que ele queria matar ela, porque ela perguntou: por que você quer me matar? O que eu fiz para você? Aí ele foi e falou: porque a Iemanjá quer uma menina virgem de 15 anos e que eu mate a menina em cima do mar. Em cima do meu barco, eu enfio o punhal no coração dela e ela vai ceifar a sua vida minando sangue em alto mar. E você é a vítima. Aí quando ela entendeu que não era um estuprador, não era um maníaco nem nada do tipo, era um cara endemoniado, um bruxo que queria pegar a vida dela, aí ela paralisou, porque ali ela conseguiria travar ele, né? Porque a vida dela não seria ceifada se realmente ela vivia em oração. Não seria ceifada. Ele cairia por terra. Aí ela foi e levantou a mão para o céu. Aí ele pensou que ela iria invocar alguma entidade para poder lutar contra ele. Porque é isso que o diabo planta na cabeça das pessoas que é da outra religião. Que os anjos das trevas vão se unir ou vão brigar entre si para poder proteger o cavalo dele. Mas é mentira. É tudo união ali para levar a alma de todo mundo. É uma falsa ajuda. No final você vai para o inferno servindo eles. Aí ela levantou a mão para o céu. Aí ele falou, né? Isso foi o bruxo contando, tá? Testemunho do bruxo. Aí foi isso que ele falou. Você pode invocar quem você quiser, que mesmo assim eu vou te matar. Aí ela falou a mão pro céu, ela levantou a mão pro céu e disse: Deus. Aí falou lá, né? Tu és meu refúgio, é minha fortaleza, e caia por terra em nome de Jesus. Aí ele caiu na terra lá, na areia, e ficou preso, se debatendo, chamando as entidades dele para poder livrar ele do feitiço que ela colocou. Na cabeça dele era um feitiço, né? Só que o corpo dele estava queimando. Ele dizia para as entidades que o corpo dele estava queimando e que ele queria que as entidades tirassem ele do feitiço da cristã. Só que ele não sabia que ela era cristã. Aí quando ela jogou ele por terra, ela foi embora, capinou a perna, filha. Ela correu dele, porque Deus ali segurou ele, para ele não matar ela. Só que aí, depois que ela foi embora, tomou uma distância, ele conseguiu se livrar, né? Ali Deus tirou ele ali e deixou ele ir pro carro dele. Só que aí a menina deixou o livro dela, a mochila dela ali, da escola, com o nome, né? A gente nessa maneira botar o nome, telefone, né? O endereço, caso alguém encontre o nosso caderno. Então essa menina deixou tudo ali, anotadinho, como uma boa aluna, né? Pra alguém achar o caderno dela, entregar pra ela, né? Aí ele foi, pegou o endereço dela, bonitinho, e foi lá e fez a bruxaria pra ela, pro anjo da morte matar ela. Só que o anjo da morte foi lá e voltou, não falou pra ele que não matou ela. Aí ele foi de novo e mandou o anjo da morte matar ela de novo.
Aí o anjo da morte foi e voltou. Aí disse para ele: não me mande mais para aquele lugar, porque eu não vou matar aquela menina. Eu não posso tocar nela. Aí ele disse: por que você não pode tocar nela? Porque quem é o dono da vida dela é o cara lá de cima. E ele não deixa pegar a vida dela. Aí ele falou: mas eu quero que você mate ela. Aí ele disse que esse anjo era o anjo da morte. Aí ele disse: eu não quero problema com o cara lá de cima. E se você insistir de perseguir ela, você vai morrer. Porque ele não perde pra ninguém. Aí ele não sabia quem era o cara lá de cima, né? Aí ele foi pra mulher que ensinou ele a ser bruxo. E perguntou pra ela: quem era o cara lá de cima? Aí ele disse, ela perguntou: por que você está perguntando isso? Ele fez: porque eu fui tentar matar uma menina para Iemanjá. E essa menina levantou a mão para os céus, disse Deus. Aí disse que ele era o refúgio e a fortaleza dela, e mirou para mim. E me fez cair. E disse: caia por terra em nome de Jesus. E eu caí. Aí eu não consegui me levantar. Eu chamei todas as minhas entidades e não consegui me livrar. E nesse feitiço dela estava pegando fogo. Aí a bruxa, né, falou pra ele lá que ele nunca fizesse bruxaria pro povo do coque e do saião. Era essa forma que ela dizia. A religião da gente pros bruxos, né? Nunca mande bruxaria pra galera do saião e do coque. Porque essas pessoas a gente não pode mexer. Porque se a gente mandar alguma coisa pra eles, o dono deles vai matar a gente. Tudo que é lançado contra eles, a nossa vida é ceifada. O mal que a gente lançou pra eles é voltado pra gente em dobro, triplo. Quando você insistir em mandar, a gente vai perecer por causa deles. Então não mexa com esse povo que é o saião do coque, que anda com a Bíblia debaixo do braço, com um livro preto. Ela falou assim: com a capa preta embaixo do braço. Esse povo você não pode mexer. Antes de você fazer um trabalho, pergunte a religião da pessoa. E se ela falar das vestimentas dessa pessoa, é esse povo que você não pode mandar a bruxaria. O feitiço, recuse. Porque você vai ser ceifado. Aí teve uma mulher, né? Aí passou isso, né? Aí ele voltou e perguntou pro anjo da morte o que aconteceu no dia que ele mandou ele matar a menina. Aí ele disse que tinha os guardiões na cama dela. Que quando ela tem, quando eles são do cara lá de cima, existem os guardiões. Esses guardiões não deixam a gente chegar na cama dela. A gente não consegue chegar até a pessoa e tocar nela. A gente consegue mexer no ambiente da casa dela, mas não tocar na vida dela. Porque os guardiões do cara lá de cima não deixam tocar na vida dela. A gente não pode chegar lá. Quando a gente consegue entrar, é porque alguém ali do meio no nosso ambiente. A gente consegue entrar na casa dela porque a gente tem alguma brecha ali pra gente entrar. Mas matar ela, ceifar, a gente não pode fazer isso. Eu não quero pro meu cara lá de cima, então não me mande pra lá, porque eu não vou fazer o que você tá me pedindo. Mande pra outra pessoa que eu faço. Aí tá, passou isso. Chegou uma mulher rica, né, e queria o marido de uma crente. Só que ele ouviu a explicação da bruxa, né, sobre religião. Aí ele foi e perguntou pra ela: você sabe qual é a religião dessa mulher que você quer roubar o marido dela? Aí ela disse que não sabia a religião dela. Aí ele falou: eu só vou mandar o anjo da morte na casa dela se você souber a religião dela. Antes disso eu não vou fazer trabalho pra você. Ela pagou 10 mil pra ele matar a crente.
Só que aí ele não aceitou o dinheiro de primeira, porque ele já viu a lição lá com a menina de 15 anos, né? Que a Emma já não conseguiu levar a vida dela. Aí essa mulher foi lá, pesquisou a vida da mulher e descobriu que a esposa do cara é crente, né? Aí ela falou os detalhes. Não, ela é tão feia. Foi isso que ela falou pra ele. Ela é tão feia, tão sem graça. Ela usa um saião, um coque no cabelo e usa aquele livro que chama Bíblia debaixo do braço. Ela é muito feia, sem graça. Não sei nem como o meu amado está com ela. Aí, na hora que ele falou, desculpa, mas eu não vou fazer esse serviço. Aí ela falou, por quê? Eu dou 10 mil. Aí ele falou, não posso. Eu tô pagando. Ele falou, mas eu não posso mexer com esse povo. Eu estou proibida de mexer com esse povo. Porque o dono deles é maior que o meu. Pode ir embora com seu dinheiro. Tá, né? E nisso passou. Só que ele ficou curioso quem era o cara lá de cima, né? Quem era maior que Lúcifer? Né? Quem era maior que o cara que ele estava servindo? E ele foi procurar saber quem era o cara que a galera estava servindo, né? E ele foi parar na igreja. Curioso, foi parar na igreja. E ali caiu endemoniado na igreja e tal, né? Só que o diabo sabia o que aquela crente plantou na mente dele. Sem ela saber. Aquela menina cristã que ele não conseguiu matar foi o livramento dele. Das mãos de Lúcifer. A alma dele era de uma família cristã e ele não sabia. Então, é nisso que o diabo é envolvido. Entendeu? Ele conseguiu tirar esse menino. Olha aí o que eu estou falando para vocês sobre esse livro. Ele conseguiu tirar esse menino de uma cristã. A história desse bruxo foi assim. Essa menina, a mãe dele estava com ele lá na cidade de Pernambuco, no metrô, né? E ele se desvencilhou da mãe dele. Acabou pegando o caminho errado do trem e se perdeu da mãe dele. E a bruxa, na praia, ofereceu comida para as crianças, né? Aquela bondade ali. E viu ele, né? Uma crença diferente. Ele é um possível bruxo. Mas foi o diabo que plantou na mente dela que ele serviria a ele. E na época ele tinha 9 anos. Só que ele foi criado, como eu falei, o quê? Na bolha do crente. Então, o que o diabo queria? Ele queria a vida do cristão. Então, quando ele não quer matar, ele faz o cristão de pequeno virar bruxo. Então, foi isso que aconteceu com esse cristão. Que esse bruxo que depois virou bruxo. Porque ele foi tirado da mãe dele, né? Que ele perdeu o caminho de casa. Depois ele foi pegado por essa bruxa. Aí ela dava um negócio pra ele, preto, pra ele beber. Foi isso que ele disse. E ele esqueceu da mãe dele. Esqueceu de quem era a mãe, o pai dele, o sobrenome dele. Dá o nome dele, ele esqueceu o nome dele. Aí nisso, né, ele começou a criar outra identidade. E ele falou que o processo que ele passou. E esse processo que ele passou para poder ter o cara lá, né, e esquecer da mãe dele, tá nesse livro do Cipriano. Então é tudo um ritual, tanto pro bem quanto pro mal. Então tem coisas que a gente vê nesse lugar de ritual da galera negra aí, que é da macumba, da umbanda. Tem um lado bom que eles fazem? Tem, porque eles acreditam, mas tem um lado ruim, um lado perverso. E é esse lado perverso que eu tô falando aqui. Né? Por que eu tô falando que tem um lado bom? Porque o meu ex-marido, né? O pai dele era desse meio. Então, o pai dele acreditava que as orações da galera das entidades, né? Era pro bem pros filhos dele.
Então, por isso que eu digo pra vocês que a galera que também frequenta, tem um lado do bem pra isso. E também tem a galera do lado do mal pra isso. Então, ele era da macumba e da umbanda, esse pai dele. E ele era o bruxo da parada. Então, ele lia a Bíblia ali na parte do nome das crianças, mas ele servia as entidades. E quando ele servia as entidades, ele sabia que ele tinha o bem e o mal. Só que ali ele fazia as orações para os filhos dele ter caminhos ali, né? Virtuosos, prósperos, como ele acreditava, né? E ele fazia o lado perverso, né? E que a galera dizia que ele não fazia, mas ele fazia isso. Porque não existe todo mundo todo mundo vai na macumba pra coisa do bem. Mentira, é mentira isso, é mentira. Minha avó é a prova viva, a amiga dela também é a prova viva disso. Que às vezes a minha avó tinha ódio de alguém e mandava o diabo fazer a maldade. E esse é fato. A pessoa que é a mulher do cara, o cara vai lá botar uma bruxaria. Ou a mulher que é o marido da outra, botar uma bruxaria. Então é isso que acontece. Então dizer que ali só tem coisa mentira. Ali tem os dois tipos de pessoas, né? O bem e o mal. Como toda religião. Né? E esse livro fala muito sobre isso. Então, isso é um alerta, né? Pra você que é curioso, né? Nesse livro aqui, não compre. Mesmo que alguém esteja vendendo na internet esse livro, não compre. Se você não quer fazer pacto com Satanás, não compre esse livro. Porque a partir do momento que você começa a ler esse livro, você começa a ter vivenciamento com os espíritos que abominam, né, esse livro. Então, esse aqui foi uma curiosidade minha em ver uma menina no TikTok falando sobre esse livro. Que aquele cara que saiu matando a galera, o serial killer aí, né, que eu falei pra vocês aí, que ele tava com esse livro, né, e ele fez o pacto com o Satanás. Aí eu queria saber que livro de Cipriano era esse, que a galera tava falando que era um livro abominável aí do espiritismo, né, assim, da bruxaria, da magia negra, né. Só que não é só da magia negra que esse livro fala. Como eu falei aqui, ele fala do bem, né, a simpatia, que é o famoso teatro de ritual, né, a maldade e a sua alma para Lúcifer. Então, ele aqui fala das três paradas, né? A falsa bondade, que é a simpatia, né? Mas se liga aí, a simpatia, vamos assim, ó. Como é que o negócio é bom? A simpatia do bem, mentira. Porque a simpatia que a minha prima fez pro namorado dela não é boa. Como é que eu vou pegar o olho do cara e mirar ele pra mim, ele não ama nenhuma outra mulher, se ele não gosta de mim? Exemplo, ele não gostava da minha prima. Ela fez a bruxaria pro namorado dela olhar pra ela. De novo, do mesmo jeito que ela olhou pra planta. Então ela tava enfeitiçando o cara. Isso aí é uma magia boa, tirar o discernimento do cara? Não. Pra mim, simpatia não é simpatia merda nenhuma. Ali é como esse livro do Cipriano fala. É um teatro da bondade. É um teatro da magia da bondade. Então, o próprio livro do bruxo fala que é uma falsa bondade. Então, a pessoa que faz a simpatia, ela tá colocando maldade na vida da pessoa. Então, como é que eu vou... eu amo um cara, eu vou enfeitiçar ele? Não, vou fazer a simpatia da calcinha, da cueca, do café, do diabaquato, da erva, dou pro cara beber. Conversa, pai. Você tá colocando o demônio na vida do cara. Você tá colocando a pombagira, o Zé Pirito, o diabaquato na vida do cara, ou na vida da mulher. Aí no final tu não ganha merda nenhuma, não ganha nem o cara, nem o amor dele. Aí no final tu que fica derrotada. Por quê? Porque a tua maldade foi tão grande que no final ou tu é morta pelo cara, ou a mulher dele vira Cristo, ou a mulher dela vira de Cristo, aí a tua macumba vira reverso. Porque é como os bruxos dizem, que tudo que você lançar para uma pessoa em roubar o marido dela, e ela for uma pessoa boa, mesmo que ela não seja cristã, a maldade que você lançou para ela vai voltar para você.
Entendeu? Porque ela não deu a mão dela para o diabo. Ela não vive com Lúcifer. Ela não faz orações nem rituais para ganhar nada. Então, a vida dela ainda é neutra. Então, o Criador ainda cuida da vida dela. Então, se ele cuida da vida dela, então ainda ele é o dono da vida dela, porque ele criou ela. Então, você não pode mexer numa pessoa que ela não disse sim pro diabo, se ainda ela é do Criador. Então, é por isso que existe o livre-arbítrio. Se a pessoa não fala com a própria boca, eu não quero estar o Criador, ela ainda é do Criador. Entendeu? Por isso que na Bíblia tem uma parte, na Bíblia fala sobre um homem que andava correto no caminho do Senhor, mas ele não era do Senhor. Como ele fala do servo do centurião, que não era cristão, mas ele amava as palavras de Jesus e expulsou o demônio da mulher. Então, se você for olhar na Bíblia, a Bíblia fala das pessoas que não eram cristãs e elas eram protegidas e abençoadas pelo Criador. O homem que era milionário não conhecia a Deus, mas ele era bondoso. O servo do centurião, que não era cristão, mas ele amava Cristo e os ensinamentos do Senhor, e aprendeu a expulsar demônios só vendo Jesus Cristo fazer aquilo. E ele foi lá e expulsou o demônio da mulher na caverna. E os discípulos foram lá, repreenderam ele por ser de Cristo. E Jesus foi lá e repreendeu os discípulos por repreenderem o servo do centurião, porque tirou o espírito da mulher endemoniada. Então, olha a situação aí. Então, se você lançar macumba, a simpatia para uma pessoa que ela não decidiu a vida espiritual dela para o diabo, para as entidades, a vida dela continua sendo do Criador. Ela tem a proteção dos anjos, dos arcanjos, e você não pode mexer com ela. Porque tudo que você lançar contra ela, o espírito da justiça vai lançar contra você a sua maldade. Em 7 vezes mais do que você lançou para ela. Não é como um castigo. Você fez uma maldade, você pediu ali perdão, mas vai voltar para você. Não. Quando você lança maldade, é 7 vezes a maldade que você lançou. Quando você faz assim uma raivinha com a pessoa ali, jogou tipo assim, os 10 mandamentos, o pecado que você fez, 10 mandamentos, ali é tipo uma força crueldade, né, que você faz, né? Uma irazinha, você lança ali o veneno. Você não chegou a prejudicar a pessoa com a ajuda do diabo, né? Porque aí quando você pede a ajuda do diabo, das entidades, para lançar maldade contra a pessoa, aí entra o Criador. E o Criador é 7 vezes mais lapada, filho. Então é isso que funciona. Quando você faz um pecado assim, você se arrependeu, tudo bem. Aquela maldade, mesmo que você tenha pedido perdão, vai voltar para você. Duplicado. Quando você faz a maldade pedindo ajuda do diabo, e a pessoa não tem vínculo com ele, ou nem com as entidades, vai voltar para você, porque o Criador vai defender aquela pessoa, e 7 vezes vai voltar para você. É assim que funciona. Então, o mundo espiritual existe para você ficar ligado no movimento, né? A Bíblia é um livro claro. Eu sou de Deus, só eu que posso expulsar demônio. Mentira. Até aquela pessoa que tem fé no Criador, mas não segue ele, mas ali ama as palavras dele, um louvor. Se ela levantar a mão para a pessoa e o demônio cai por terra, filho. Como o servo do centurião. Então, pegue a Bíblia como referência. Pai. Não pegue o que o povo fala, não. Eu sou cristão, vivo na igreja. Só o pastor pode expulsar. Conversa, pai. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara, filho. Se você ama Jesus, ama esses ensinamentos, louva o Criador, a sua palavra tem poder mais do que um crente que vive na igreja, filho. Aprenda isso. Você não precisa viver enfiado na igreja, fazendo ali, sendo um falso cristão, né? Só para o mundo ver. Mas na hora do capiroto aparecer, você é covarde, filho. Você corre atrás do pastor. Então aprenda, quem tem a palavra fiada, conhecimento ligado no céu, filho, não é enganado. Então, esse livro da bruxaria é o que eu tô falando, né? É como a Bíblia dos Illuminati. E a nossa é a Bíblia Sagrada, né? Então, é isso que eu tô falando, né? Não caia nesse tipo de curiosidade. Eu só vim aqui ler
é o que eles falam do livro, os próprios bruxos, né? As próprias pessoas que seguem esse tipo de conteúdo. Eu não li o livro, nem quero ler, não me interessa, né? Eu tô aqui ajudando você a vivenciar, né? Um conhecimento que você não queira pegar, porque alguém está com curiosidade ou você está com curiosidade. Se você é uma pessoa que tem medo dessas coisas, né? Eu não gosto do diabo, tenho pânico dele, não quero nem saber dele para dentro da minha casa, da minha vida. Nem quero colar com ele, nem nada do tipo. Se ele aparecer, meu filho, na minha vida, eu sou covarde. Mas na hora do vamos ver, meu espírito é valente, filho. Vamos para a Bíblia e oração, Jesus, vamos lá na fé, tentar expulsar a criatura. Mas o negócio é esse. Como Jesus ensinou os discípulos no dia da crucificação, dizendo para eles que a carne é medrosa e o espírito é valente, é como a gente vivencia o mundo espiritual. Jesus fala que a nossa carne ela treme quando vê o diabo. É normal ter medo, porque a carne é medrosa. A carne tem medo da dor, tem medo do susto, tem medo de tudo. Porque a nossa carne, ela foi feita para sentir tudo. Medo, dor, calafrio, tremores, tudo. Já o nosso espírito, ele é fora disso. O nosso espírito, ele clama por justiça, vingança e paz do Criador. Quando você tem medo do diabo, não consegue falar porque a sua carne está com medo, aí entra o Espírito Santo e começa a clamar para você dizer para o Criador, ajuda. Manda o Cavaleiro do Céu, ajuda. Me tira desse lugar, me tira dele, manda ele embora, me protege. Porque aí entra o Espírito Santo, como Jesus fala, eu vou, mas eu não deixarei órfãos. Eu deixarei convosco meu Espírito Santo, para que dê discernimento contra os inimigos das vossas almas. Vigiai e orai, para que ele não venha sobre vós, né, e tenha poder sobre sua alma. Então, Jesus explicou muito isso antes da crucificação para os discípulos e brigou com eles sobre não orar na madrugada. Então, porque na Bíblia fala que Jesus virá na madrugada, enquanto todos estão dormindo, ele virá buscar a sua igreja quando for madrugada. Então, por isso que a Bíblia fala sobre o sentinela, né? Vigie o sentinela para que quando o noivo não vir como um ladrão, né? Ele virá como um ladrão e levará a sua igreja, né? Para que venha aí, né? A vingança, né? Do povo de Deus, né? Então, é sobre isso. A Bíblia e esse livro, né? Esse livro é para quem gosta do diabo, né? E quer aprender ali, né? E dar a sua alma para ele. Já o livro da Bíblia explica muito bem sobre a bondade, né? E os desejos que você pode ter, mas ali tem a aprovação do Criador. Já nesse livro do diabo, né? Você não tem a aprovação do Criador, você tem ali a justiça, né? Falsa justiça de Lúcifer, que coloca você como protagonista de todos os crimes que você cometer. E a sua alma é dele e a vida daquela pessoa que você ceifou também é dele. Então você é o próprio assassino daquele livro. E você é condenado pelo próprio Lúcifer ao réu do inferno. Como esse livro condena os bruxos e fala sobre os sapos serem sacrificados em bruxarias, porque no inferno, quem foi da bruxaria e pediu a ajuda dos sapos para fazer maldade, eles são comidos no inferno pelos próprios mandantes do sacrifício do sapo, né? Para matar alguém. Então é isso, né, gente? Você que fez aí, ou deixou de fazer, ou pretende fazer, tá aí meu conselho. Se você ama Lúcifer, vai lá no livro preto, né? Se você ama Jesus e o Criador, vai lá na Bíblia também, que é o livro preto, mas tem o nome ali, sagrado, né? Bíblia Sagrada, então ali é o livro do Criador. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, dá aquela moral. E tá aí, vamos na internet sobre esse livro, né? Do Cipriano e dos outros bruxos que tem aí afora sobre esse livro. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!